Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações. Iniciando a segunda etapa do capítulo 6, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, onde Kardec faz uma evocação de alguns espíritos e conta o que esses espíritos estão sofrendo após o desencarne. Nós estamos estudando o capítulo onde ele fala, onde ele evoca, com a permissão de São Luís Gonzaga, né, do protetor da Sociedade Espírita Parisiense, espíritos que cometeram crimes e que morreram em função disso. São 5 casos. Hoje nós vamos analisar os 2 que faltam, 2 casos muito interessantes. O primeiro, o espírito do Chateau Mardy, ou Chateau Nardy, eu não sei bem como se pronuncia, que foi um espírito que desencarnou 200 anos antes, aos 80 anos de idade, de causas naturais. O que ninguém sabia é que esse espírito, ele cometera 2 assassinatos cruéis em sua residência. Enciumado com o irmão, achando que o irmão estava se aproveitando da esposa, ou tentando se aproveitar da esposa, ele degola o irmão enquanto o irmão dormia e dá sumiço no corpo e ninguém fica sabendo. Algum tempo mais tarde, ele também assassina a esposa de forma cruel. E como a justiça não estava muito preocupada com o que ocorria na intimidade das casas, ninguém deu pela falta, ele não foi punido, morreu aos 80 anos. 200 anos se passaram. E esse espírito estava preso naquela casa, ainda com o punhal em punho, ainda a casa tinha fama de mal assombrada, como muitas que a gente conhece. Não vamos generalizar, porque não são todas as situações que ocorre a mesma coisa. Mas esse espírito fixou sua residência ali dentro. A punição dele era permanecer ali dentro, num sofrimento constante, revivendo aquela cena. Ele, na primeira tentativa que se faz de evocá-lo, não se consegue. O médium percebe ele se debatendo, muito confuso, não quis. O grupo, então, foi orientado pelo mentor espiritual a orar por esse espírito de forma verdadeira, de forma honesta, de forma copiosa. E assim foi feito. Um período mais tarde, em 30 dias, o espírito voltou mais manso, mais tranquilo, mais sereno, arrependido dos seus erros. Né? O médium vidente já o via sem o punhal em punho, mas o via ainda com roupa ensanguentada. E ele, então, narrando tudo o que se passara. E um detalhe interessante que Kardec coloca, que o morador da casa pretendia morar lá com o filho, não conseguiu porque não se sentiu bem. E o filho desse morador, quando foi, recebeu uma bofetada no rosto. Alguns espíritos conseguem esse tipo de interação com a matéria porque alguém está fornecendo ectoplasma, alguém está fornecendo energia. Então, um espírito só interage na matéria quando há doação de ectoplasma. Mas então se eu comprar uma casa e houve um crime lá, eu corro o risco de ser perturbado pelo espírito que ainda está preso lá, se você vibrar na mesma faixa de sintonia. Tudo é vibração. Tudo é sintonia no plano espiritual. Mas alguém fez uma macumba para mim. Existem espíritos que se prestam a esse tipo de troca. Mas ele vai. Se ele não conseguir chegar na sua casa, ele volta para quem mandou. Agora, se você está vibrando numa sintonia tão negativa quanto daquele sujeito que lhe enviou as vibrações negativas, você vai receber. Tranquilamente. E o Cristo nos dá exemplo disso quando ele fala: orai e vigiai. Orai e vigiai. A oração, a vigilância constante, e não é para vigiar os outros, não, é para vigiar a gente mesmo. Vigiar pensamentos, vigiar sentimentos,
vigiar as nossas tendências negativas e orar constantemente, não para que Deus nos livre do mal, mas para que Ele nos livre de nós mesmos. Eu não tenho que ser melhor que ninguém. Eu preciso ser melhor do que eu. Eu preciso ser melhor do que o meu ontem. E o meu amanhã tem que ser melhor que o meu hoje. Mas esse espírito vai contando o seu martírio, o seu sofrimento, a sua dor em 200 anos. Ele não tem noção do tempo. Pensa bem, você perder 200 anos de sua existência e for informado que numa encarnação anterior ele estava num planeta mais atrasado que a Terra. Então veio de um planeta selvagem. E que lá os delitos que ele cometeu foram julgados de acordo com o seu conhecimento. Ou seja, quanto maior o conhecimento que nós temos, maior a nossa responsabilidade diante da vida. Um cristão assassinar alguém, ele tem mais peso do que um não cristão. Um cristão católico, apostólico, romano assassinar alguém, ele tem mais peso que um cristão não católico. Um cristão espírita tem mais peso, por quê? Porque ele sabe das consequências, ele sabe que isso vai ter retorno. Então, tudo é proporcional ao nosso conhecimento. Não há delito sem punição, como não há boa ação sem mérito. A providência divina, ela, apesar de ter a orelha grande, o fonezinho não para. Mas a providência divina, ela é, como o próprio Criador, a perfeição. Sendo a perfeição, ninguém é amparado ou desamparado, ninguém fica impune. O tribunal máter que nós temos chama-se consciência. Ninguém vai te julgar, você não vai se sentar diante de um júri no plano espiritual. Isso está impregnado em você, na sua consciência. São os seus arquétipos mentais que vão construir o seu estado de paz ou perturbação no seu desencarne, e esse espírito deixa isso muito claro. Vai se comunicar outras vezes, vai mostrar o seu arrependimento, vai mostrar o alívio e vai deixar claro o quanto as orações feitas por ele, pelo grupo, o ajudaram. Mas e as orações que nós fazemos para quem não acredita? Vai mexer? Não, não vai. Porque a pessoa precisa receber alguma coisa. Nós temos muita gente, né, que ora e ora e ora e reza e reza. Tem uma diferença de orar e rezar. Rezar é repetir. Então a pessoa está repetindo a oração, mas está prestando atenção na conversa, não está nem aí. A oração é quando você faz uma oratória. Você tem um diálogo com o Criador. Você expõe os seus sentimentos. Você expõe os seus desejos. Você expõe os seus pedidos. E nós temos que orar muito pelas pessoas que desencarnam, nominalmente. Se você tem um amigo que suicidou, ore por ele nominalmente. E de preferência em voz alta. Porque ele vai conseguir captar a sua energia. Se você quer fazer o evangelho, leia em voz alta, porque pode ser que tenha algum espírito que te acompanha que não tenha condições de captar a essência do seu pensamento. Ele vai ouvir a sua voz, você também vai ouvir a sua voz, a sua acústica mental. Isso vai te trazer boas e queridas vibrações. Então esse espírito ele vai se comunicar e vai dizer do seu arrependimento de ter cometido o crime. Não fala das vítimas, não cita das vítimas, né? Mas ele termina dizendo da necessidade que ele tem de ser perdoado. Lecour é o último caso de um criminoso que fora condenado à morte pela guilhotina, por ter cometido vários crimes e ter matado várias pessoas. Este criminoso, então, nas primeiras vezes que vai ali, vai mostrar o quanto horrível é o seu sofrimento. Porque ele se vê preso na sessão da guilhotina. Ele se vê preso entre suas vítimas, da mesma forma que o outro espírito se via preso na casa,
Quando tinha permissão, era para ir para um lugar no vácuo, um lugar lúgubre, um lugar escuro. E agora, mais aliviado, ele consegue andar pela terra, ele consegue ver as pessoas, mas não consegue ser visto. Esse outro espírito também está na mesma situação. O sofrimento dele dobra quando ele percebe, vou morrer, vai acabar com tudo. E quando a guilhotina corta-lhe a cabeça, ele se descobre vivo do outro lado, num estado de perturbação aterrorizante. Porque vê as vítimas o cobrando, vê os seus algozes, ouve os gritos, ele fica completamente perturbado. E ainda voltando no espírito do Castel Madrid, sei lá, Madrid, Kardec pergunta aos espíritos se aquele espírito tem conserto. E o espírito diz, claro, todos têm conserto. O arrependimento e o caminho do progresso é comum a todos. Nós, quando estudamos história, estudamos a história de Alarico I, rei dos visigodos. Alarico, quando chegava no lugar, mandava que jogasse os criminosos para que seus elefantes pisassem nos criminosos, para que ele não tocasse as patas do lugar. Depois reencarna como Alarico II, como seu filho. Depois reencarna na França como cardeal Richelieu. E vai acumulando experiências cada vez mais terríveis. Quando é tocado pelo Cristo, quando se desperta, e aí vai se descobrir, reencarnado no Brasil, no século XX, como Jesus Gonçalves, um homem que o corpo foi carcomido pela lepra, e já sem as mãos amarrava uma caneta no que lhe sobrou do braço para datilografar pacientemente cartas, consolando aqueles que achavam que sofria fora do leprosário. Ora, ora, ora. Esse caso está no livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Como ele cresceu e evoluiu em tão pouco tempo, em apenas 800 anos. Porque o tempo para o espírito é diferente. O espírito não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Ele vive o presente. E o último espírito, Janot, eu não sei como se pronuncia, vai dar um exemplo claro, Lenor, vai dar um exemplo claro disso. As primeiras comunicações, ele vai falar da sua revolta, ele vai falar de tudo que sente, ele vai falar de toda a perturbação. E à medida que as comunicações vão indo, que ele vai conversando, que ele vai ouvindo palavras de conforto e de carinho, ele vai se arrependendo. E se mostra transformado, aliviado. Porque o arrependimento, ele é o primeiro passo para o nosso progresso. Mas esse espírito não apenas se arrependeu, ele procurou mudar a sua sintonia, mudar o seu padrão. Sabe ainda, ele deixa claro isso, que tem que reparar os seus erros. Porém, já não sofria mais como sofria antes. E talvez esse seja o nosso preparo para o futuro desencarne. Como é que eu quero acordar do outro lado? Como que eu quero? Eu estou preparando-me para a minha morte? Ou eu só vou pensar nisso quando acontecer de lá? Porque Kardec não cita umbral. Quem vai citar umbral é André Luiz. Kardec cita apenas o estado de perturbação em que o espírito passa. Todos passamos. Todos. Até que reconheçamos nosso novo estado. Isso pode levar alguns segundos, alguns dias, alguns meses, alguns séculos. O Cristo já falava lá, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, como Paulo citou, e o Cristo te iluminará. Isso não foi, desculpa, foi Paulo quem falou, não foi Cristo. Levanta-te de entre os mortos. Nós precisamos nos despertar o mais urgente possível.
para reconhecermos a importância do Cristo em nossas vidas. Reconhecermos os nossos erros e iniciarmos o nosso caminho de redenção. Bom, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Finalizamos hoje. Semana que vem nós começamos o capítulo 7 da segunda parte do livro Céu e Inferno. Que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos uma semana produtiva, alegre e, de preferência, vacinados.